Ei, você aí do outro lado da tela, você conhece a maconha? Isso mesmo, famoso baseado, erva, fumo, bagulho, cachimbo da paz. Por que será que a maconha é proibida? Ela faz mal mesmo? Eu sou o Luizinho e está começando sem polêmica da BM aqui no YouTube. A maconha, cujo nome científico é a cannabis sativa, é uma das drogas mais usadas no Brasil, por ser barata e de fácil acesso nos grandes centros urbanos. Entretanto, é considerada uma droga ilícita, que pode trazer alguns efeitos negativos e que pode causar essa dependência. É uma planta herbácea de clima quente e úmido, originária da Índia, pertence à família Moraceae e pode atingir até 5 metros de altura. Os primeiros relatos dessa erva no Brasil datam do século VIII, quando era usada para a produção de fibras chamadas de cânhamos. Essas fibras fortes e duráveis foram usadas como velas de navios por séculos, e até hoje são utilizadas em cordas, cabos, esponjas, tecidos e fios. E do óleo extraído das sementes fazem tintas, vernizes, sabões e óleo comestível. O modo mais utilizado é fumando e enrolado em um papel, ou então utilizado o famoso cachimbo. O que traz os efeitos varia da quantidade e da forma como a maconha é produzida ou fumada. É uma substância chamada tetrahidrocannabinol. Tá difícil falar isso. Vamos abreviar então para THC. Ao inalar a fumaça da maconha, então o THC vai diretamente para os pulmões. Minutos depois de inalado, o THC cai na sua corrente sanguínea, chegando até o cérebro. Essa interação do THC com o cérebro pode causar sentimentos relaxantes, como sensação de leveza. E a pessoa pode apresentar alguns efeitos físicos, como memória prejudicada, euforia, sonolência, sentimentos de felicidade, risco de coordenação, aumento dos batimentos cardíacos, ansiedade, olhos avermelhados e boca seca, né? O tempo do efeito depende do modo como a maconha é utilizada. Se for fumada, o THC pode rapidamente para o cérebro, e o efeito dura aproximadamente 5 horas. E se for ingerida, o efeito demora para vir cerca de 1 hora mais ou menos, mas dura aproximadamente 12 horas. Atenção! Os efeitos a longo prazo são muito mais danosos. Maior chance de desenvolver câncer de pulmão, bronquite, sistema imunológico fragilizado, tosse crônica e arritmia cardíaca. Mas lembrando que pessoas que fumam maconha também podem ter os mesmos problemas das pessoas que fumam tabaco. Então fica ligado, como asma, enfisema pulmonar, bronquite e câncer. Mas Luizinho, a maconha vicia ou não? Bem, estudos estão sendo feitos a respeito desse assunto, mas ainda não se sabe certo se a maconha causa ou não aquela dependência, por causa da dificuldade de se quantificar a maconha que atinge a nossa corrente sanguínea. Não há doses formais de THC que causam dependência. Acredita-se que a dependência aumenta conforme o período do uso. Entretanto, de acordo com a Agência Americana de Combate às Drogas, o consumo prolongado da maconha pode causar danos aos pulmões e ao sistema reprodutivo. Falando em americanos, muitos não sabem porque a maconha ter essa fama no Brasil de ser algo ruim. Então eu vou explicar para você porque... Então eu vou explicar para vocês o que aconteceu lá no passado. Bem, no início da década de 20, a maconha era comum entre as pessoas. No Brasil era visto com maus olhos, por ter terreiros de candomblé, então era fumado para facilitar a incorporação. E nos confins do país, por agricultores depois do trabalho. Já na Europa, ela era associada aos imigrantes árabes. E nos Estados Unidos, a grande maioria eram os mexicanos, que procuravam emprego. Só que poucos sabiam que a mesma planta que fornecia o fumo às classes baixas também tinha uma forte importância econômica. É, isso mesmo. Dezenas de remédios, esses que eram xaropes para tosse, pílula para dormir, continham o famoso cannabis. Quase toda a produção de papel usava como matéria-prima a fibra de cânhamo, retirada do caule do pé da maconha. Só que em 1920, sob pressão de grupos religiosos protestantes, os Estados Unidos decretaram a proibição e da comercialização de bebidas alcoólicas. Com essa lei, surgiu o efeito da bebida ficar mais difícil o acesso para a compra, consequentemente as cafeterias começaram a comercializar a maconha, havendo aumento no consumo dela. Foi aí que um sujeito chamado Henry Esler surgiu na vida pública americana. Esler foi promovido a chefe da divisão do controle estrangeiro do Comitê e Proibição. Sua tarefa era cuidar do contrabando de bebidas. Foi nessa época que ele percebeu o clima de antipatia contra a maconha que tomava a nação. No sul do país, corria o boato de que a droga dava força sobre-humana aos mexicanos. O que seria uma vantagem justa na disputa pelos escassos empregos. Baseados nesses boatos, vários estados começaram a proibir a substância. Nessa época, a maconha virou a droga dos músicos de jazz. Essa musiquinha mesmo, que afirma ficar mais criativo depois de fumar.
Ashler deixava claro seu objetivo ao proibir a droga. Então, um ano depois, passou a ser o responsável pelas políticas de droga do país. Quanto mais substâncias fossem proibidas, maior poder ele teria. William Randolph, um grande jornalista influente nos Estados Unidos, era amigo de Ashler e, logicamente, ajudou seu amigo a divulgar imagens negativas e boatos sobre a maconha, provocando o caos no país e um forte preconceito aos mexicanos. Ashler também atuou internacionalmente. Passou a frequentar as reuniões da Liga das Nações, que futuramente se tornaria a ONU, propondo tratados cada vez mais rígidos para reprimir o tráfico internacional. E também começou a encontrar líderes de vários países e a levar a eles aquele mesmo argumento idiota e aterrorizante que funcionaram com os americanos. A proibição foi virando uma forma de controle internacional por parte dos Estados Unidos, especialmente depois de 1961, quando uma convenção da ONU determinou que as drogas são ruins para a saúde e o bem-estar da humanidade, e portanto eram necessárias ações coordenadas e universais para reprimir o seu uso. Entretanto, no ano seguinte, o presidente John Kennedy demitiu Ashler. Uma salva de palmas, né? Depois, nada menos que 32 anos à frente dessa ideologia fraca e não científica, um grupo formado para analisar os efeitos da droga concluiu que os riscos da maconha estavam sendo exagerados e que a tese que levava às drogas mais pesadas era furada. Mas ainda assim, naquele momento não veio a descriminalização de fato. Então, na década de 70, várias pesquisas parecidas foram encomendadas por outros governos. Relatórios produzidos na Inglaterra, Canadá e nos Estados Unidos, os Estados Unidos, que reprimiu lá atrás, aconselharam um afrouxamento nas leis. Assim, em 1976, a Holanda decidiu parar de prender os usuários da maconha, desde que eles comprassem as drogas em cafés autorizados. Atualmente, muitos ainda acreditam que os efeitos negativos da maconha sejam justificáveis a proibição. Entretanto, alguns efeitos da planta permanecem sem resposta até o momento. Por essa razão, algumas pessoas pedem para que ela seja legalizada, a fim de ser utilizada como medicamento no tratamento de algumas doenças como o câncer e a AIDS, que combate a náuseas, estímulos e apetite, glaucoma, que alivia a pressão ocular, epilepsia, evita as convulsões e esclerose múltipla, diminuindo os espasmos musculares. Segundo os dados da ONU, 147 milhões de pessoas fumam maconha no mundo, o que faz dela a terceira droga psicoativa mais consumida, depois do tabaco e do álcool, é claro. A droga é proibida em boa parte, mas desde que a Holanda começou a aceitá-la, na década de 70, alguns outros países europeus seguiram o passo da descriminalização. Em alguns estados norte-americanos, o uso da maconha já está legalizado. No Uruguai, no ano passado, foi legalizado. E nesse ano, 2016, recentemente, o Chile aderiu políticas também. E o Brasil, como fica? Bem, isso não será fácil. Na época do governo Fernando Henrique Cardoso, planejou-se a lei de descriminalização, juntamente com Portugal. A ideia era que ela fosse colocada em prática, mas parece que Fernando Henrique Cardoso mudou de ideia depois, demonstrando a forte influência daquela política americana lá atrás sobre as drogas. E de fato, questões mais tira do que põe votos, e assusta tanto os políticos quanto a população. Mas calma, galerinha, nada está perdido. Existem alguns deputados que se identificam com o assunto e deram uma remota proposta, que no caso de uma legalização da compra e da venda, haveria dois módulos possíveis. O primeiro seria o monopólio estatal, com o governo plantando e fornecendo as drogas, permitiria um controle maior. A outra possibilidade seria do governo estabelecer as regras, composição química exigida, proibição para menores de idade, proibição para fumar e dirigir, cobrar impostos que seriam altíssimos, inclusive para evitar que o preço caia muito com o fim do tráfico ilegal, e a iniciativa privada assumir o lucrativo negócio. Entretanto, não há sinal de que isso está para acontecer no momento. E aí, galerinha, o que acharam? Então, se é a sua primeira vez no canal, se inscreva se apertando no botão vermelho. Assim você poderá acompanhar os vídeos lançados na semana. Gostou do vídeo? Então já clica naquele botão gostei para dar aquela força. E comente aqui embaixo para saber quais temas vocês querem ouvir. Não se esqueça de seguir a gente aqui nas nossas redes sociais também. Então vamos mostrar esse vídeo para a vovó, para o vovô, para o tio, para a prima, para o cachorro, para o papagaio, para a família toda. E vamos eliminar esse senso comum e tabus no nosso querido país. Beleza? Fechou? Fechou? E até semana que vem. Ficou bom o vídeo, né? Esse assunto me deu até uma fome agora. Vamos comer alguma coisa lá então?